dia, segunda-feira, muito bom dia, muito bom dia. E hoje nós vamos falar sobre os pilares da comunicação, os pilares que fazem a sua venda acontecer, especialmente no marketing digital. Há um tempo atrás, fiz uma transmissão sobre os pilares da comunicação, mas hoje é os pilares do marketing, tá? Vamos só fixar isso aqui, deixa eu fixar o comentário, falar nisso. Os pilares da comunicação, da fábrica de comunicação, jornalismo, publicidade, a própria internet, relações públicas, né? Faz parte, tá? A gente já transmitiu, já falou sobre isso, mas é sobre técnica. Agora, quando a gente pensa em marketing, a gente tá falando em gestão de marca, é um pouquinho mais. Então, os pilares que fazem a comunicação assertiva, aquela que usa vendas para a realização do marketing como um todo, e aí eu não tô falando de técnicas, não tô falando de ferramentas, né? O jornalista é uma ferramenta, a assessoria de imprensa é uma ferramenta, rede social é uma ferramenta, eu não tô falando de ferramentas, eu não tô falando de técnica, eu tô falando de gestão de marca, ou branding. Bom dia! Aí a gente começa a considerar alguns outros pilares básicos. Então, os pilares é aquilo que sustenta a sua casa, que sustenta o seu negócio, sustenta os seus feitos, seu propósito, sua intenção, seu objetivo final. Aqui a gente quer vender. Então, o objetivo final, a gente vai vender, ok. A gente vai fazer marketing, a gente vai criar valor de marca, então nós vamos construir algo. Nós temos um projeto, nós temos uma missão, nós temos uma visão clara de negócio. O que eu vou usar como base, como alicerce para essa construção? Além dos alicerces técnicos básicos, então que eu já transmiti em outras lives, que é o jornalismo, é a assessoria de imprensa, é a publicidade, é o relações públicas, todas essas estratégias que envolvem esses profissionais, ou pelo menos essas atividades. Eu tenho que ter alguns pilares de posicionamento para fazer gestão de marca, de branding, alguns pilares de comunicação para o marketing como um todo. Aline, que ferramentas são essas? Há uns anos atrás, eu falava em quatro principais, tá? Aí, hoje, a gente começa a falar da necessidade sobre um pouquinho mais, né? Vamos anexar mais duas, hoje, no contexto de hoje, porque a gente tem que considerar a questão muito forte das objeções relacionadas ao digital. Então, a gente não tá falando só sobre marketing tradicional, aquele de outdoor, aquele de venda ativa, aquele que eu faço anúncio numa revista, press kit, eu tô falando de eventos, networking, né? Eu tô falando de digital também com uma alta potência para quebra de objeções. Objeções, aquilo que me dificulta, aquilo que que faz com que eu não flua. Então vamos considerar mais dois elementos aí, que eu vou te dizer hoje nessa transmissão que elementos são esses, para você com certeza fazer os goals que você tem que fazer. O que a gente quer com isso? Desmistificar, quebrar em ti aquela crença de que marketing você faz e não tem resultado. Aquela crença de que você vai para uma rede social e não vai fazer venda nela. Então a gente tem que olhar para o que os grandes fazem, para o que a academia indica, para o que os artigos e relatórios de marketing apontam, para o que é tendência no marketing, para o que dá certo, para os que fazem. Então, assim, toda metodologia, toda ferramenta, enfim, ela tem um formato, um checklist de coisas que dá certo para quem faz. Que coisas são essas? É sobre isso que a gente fala aqui todos os dias. Para você poder absorver essa sua gestão, pegar na mão essa sua gestão do marketing, essa liderança. É para colocar tudo na prática uma vez só? Não. Porque você tem que ir desenvolvendo esse músculo, esse mindset, essa visão do que a gente traz aqui todos os dias, devagarinho, e implementando aquilo que faz sentido para você naquele momento, aquele insight, isso aqui realmente eu preciso fazer, eu tenho como fazer, deixa eu organizar aqui uma estratégia para executar hoje, amanhã, em uma semana, em um mês, e aí a evolução é contínua, você vai fazendo uma lista dos insights e você vai desenvolvendo. Então, quais são os insights importantes que eu quero te trazer hoje, tá? Que quem me acompanha aqui, se a gente for pegar de novo os grandes players, tem algumas características comuns que entende que são necessárias para vencer nesse jogo do marketing. Que características são essas, tá? Primeiro, posicionamento, já vou explicar. Segundo, periodicidade, já vou explicar. Terceiro, conexão emocional, já vou explicar. Quem me acompanha aqui já tá manjando o que eu tô falando, já tá entendendo o que eu vou falar aqui. Quarto, lugar de fala. Lugar de fala, que é o que eu sempre digo, isso aí é um termo que eu inventei, né? Eu sempre falo isso, lugar de fala, que é o que sintetiza essa liderança, é o que sintetiza o que o público quer de ti hoje, né? Nos dias de hoje. E Aline, quais são os dois extras, né? Eu já vou explicar passo a passo hoje na nossa transmissão, mas já tô te dando a morta aqui, tá? Quais são os dois extras que hoje as redes, o digital, o mundo moderno necessita?
experiência do cliente e adaptabilidade com inovação, tanto de produto, serviço, quanto de comunicação em si. Vamos explicar? Vamos, tá? Então, este é o contexto, você faz isso, você olha para esses itens, não tem como você não ganhar o jogo, não tem como, né? Volta e meia você vai escutar dizendo, foca nisso que você vai ganhar, foca nisso que você vai ganhar, né? Então, toda a estratégia no marketing que ela é bem feita, ela funciona. Então, a ideia... e aqui eu reforço, não precisa colocar tudo de uma vez só, porque senão você vai se confundir, não vai fazer nada. Aqui eu reforço o conceito de que cada passo que você dá no marketing, cada desenvolvimento que você se propõe a fazer, dentro de tudo que a gente fala aqui, te coloca mais distante da concorrência, na vanguarda, na frente. Logo na sua margem de lucros, logo no seu potencial de vendas. Então a ideia é esse crescimento devagarinho, contínuo, tá? Então, essa é a mensagem principal que eu quero te passar hoje, tá? Agora, vamos aprofundar aqui nos 6 itens, nos próximos 5 minutos, né? Depois a gente faz um fechamento. E, mais uma vez, como sempre, né? Fico à sua disposição aí para deixar esse legado e te ajudar da forma que for. A gente tem palestra, a gente tem podcast, a gente tem uma série... Essa semana eu vou lançar para vocês 2 episódios da nova temporada do Talk Business e Primeira Impressão que a gente gravou nos últimos dias com o Rodrigo Marrone, ele que é especialista em marketing digital e ganho financeiro pelo marketing digital, fatura muito e ajuda os clientes dele a faturarem muito, é nosso parceiro, nosso cliente aqui. E ali a gente ensina nesses episódios como ganhar dinheiro com YouTube, do ponto de vista de eu empresa, do ponto de vista de eu rede, né? Eu sou gestor de uma rede, sou gestor de uma marca. Então, é muito interessante, tá? É muito interessante e com certeza tá relacionado com esses itens aqui que eu tô te falando, tá? Esse é o jogo. Então, primeiro, posicionamento, tá? Vamos lá, de uma forma muito simples. Eu falo muito sobre posicionamento. Posicionamento é aquela cultura organizacional, é aquela missão, aquela visão, aqueles valores, é aquela minha identidade, é o que faz a marca ter brilho, é o que faz o branding acontecer, a gestão da marca acontecer, né? Então, o posicionamento, ele refere-se como que a marca se coloca no mercado e na mente dos consumidores. Por isso, gestão de marca, branding com posicionamento. Então, envolve eu sintetizar na ponta da língua toda a minha cultura de negócio, toda a minha proposta de valor, né? Ancorada numa linha central sobre como que a minha marca ajuda o mercado. Se eu tenho produtos, se eu tenho serviços, esses serviços, eles têm que ajudar o mercado de alguma forma. Bem, mas como? Esse como é o posicionamento, para que público eu tô conversando, né? Então, esse direcionamento sobre o que eu quero do meu negócio, como que eu quero que as pessoas percebam o meu negócio, é o tal do posicionamento. Se eu não penso nisso de uma forma estratégica, eu vou atingir públicos que eu não quero. E eu vou ter muita dificuldade nos resultados da minha gestão administrativa, inclusive. Então, o posicionamento, ele está dentro da fórmula da valorização mercadológica de um negócio. Se a gente pegar as fórmulas dos grandes pais acadêmicos de marketing, conexão única com o mercado, né, que eu chamo de conexão única de mercado, mas na verdade é esse valor de liderança que faz as vendas, é igual a eu ser único. Presta atenção nessa fórmula. Eu ser único, eu ser diferente, né? E aqui já entra a importância do posicionamento. O posicionamento é muito importante, muito importante. Aqui já começa a entrar a importância do posicionamento. Eu sou único, ok? Eu sou único, eu tenho boa margem de lucro porque eu faço boa gestão, né? Lembra que o marketing ele só potencializa aquilo que você é na sua essência. Então, eu tenho processo, eu tenho metodologias, eu sei qual é o meu ponto de equilíbrio, eu sei quanto que eu tenho que faturar e vender mais, então logo eu tenho subsídios para entender qual é a melhor estratégia de marketing para mim, o que é investimento, né, e não custo. Então, eu tenho essas noções básicas, porque eu busco especialistas, porque eu estudo, porque não importa por quê, né? Mas você tem aí, cada dia mais, esse melhoramento contínuo, essa melhoria contínua. Então, eu sou diferente, eu tenho uma boa gestão, porque eu cuido para não pagar para trabalhar, né? Basicamente isso. Eu distribuo a minha unicidade no máximo de canais possíveis para o meu público, porque eu entendo a dor do meu público, né? E então eu estou em múltiplos canais com a minha identidade. Isso faz com uma percepção de valor sobre aquilo que eu faço maior do que a disposição do meu cliente me pagar. Então, está na fórmula a disposição que o cliente tem de te pagar. Tudo isso é igual ao quê? Ao quanto você vale no mercado. O quanto você vale no mercado diz sobre o seu faturamento e as suas vendas, tá?
É complexo, mas é uma fórmula simples, né? Para quem tá acostumado no dia a dia e quem tá me acompanhando, ele escuta eu falar sobre essas questões todos os dias, então começa a ficar plausível. Então o que você tem que entender não é da fórmula, você tem que entender como melhorar, fazer melhoria e qualificar esses pontos que eu acabei de citar, porque esses pontos, eles sintetizam essa fórmula, tá? Então o posicionamento, ele se a gente considerar que todo mundo compra sonhos e não produtos ou serviços, aí passa, quem percebe isso, dá conta disso, passa a valorizar muito o posicionamento, porque ali dentro estão os sonhos, embutidos sonhos que você realiza, a sua proposta de valor para a sociedade, né? Tá tudo aqui dentro do relacionamento. Então, o posicionamento, com certeza, sem dúvida nenhuma, é a base que determina a identidade da marca, os seus valores, os seus princípios, seus diferenciais, a forma como deseja ser percebida, isso faz venda, isso faz diferenciação. É isso que dita ou que irrita o quanto que eu posso cobrar a mais a respeito do meu negócio em relação ao meu concorrente. Se meu concorrente se prostitui no meu segmento, né? Eu vi essa expressão de um dono de uma pizzaria certa vez. O nosso mercado, ele é prostituído, é muito barato, né? Porque o queijo é caro, é tudo muito caro e eu não posso cobrar o que eu deveria cobrar. Então, a minha margem de lucro, a gente trabalha muito e quase paga para trabalhar. Porque o mercado está prostituído, né? Nessa questão de, por que você não cobra mais? Porque eu não posso, não vendo, o mercado está prostituído, foi a resposta, né? Ora, como é que quebra isso? Como é que resolve isso? Aumentando o valor, a percepção de valor, aumentando aquela situação de quanto que o cliente quer pagar para mim, através de quê? Posicionamento. Então, o bom posicionamento, ele criou essa percepção clara e distinta na mente do consumidor em relação aos concorrentes, e a diferenciação da marca em relação à concorrência. Isso ajuda a estabelecer essa conexão mais forte com o teu público e que passa a associar o teu público, passa a associar a tua marca com características e benefícios específicos que só você tem, tá? E que, obviamente, deixa o seu público aí numa zona de conforto, uma zona de segurança. Então, por exemplo, uma clínica estética, tá? Que se posiciona como referência em tratamentos naturais e sustentáveis, né? Se você faz isso e não comunica através do seu posicionamento, ou se você faz isso e nem se dá conta que esse é um diferencial, nem se dá conta que isso faz parte do teu posicionamento, é só, a síndrome da humildade, né? Eu faço isso, eu não abro mão disso, porque são os meus princípios, os meus valores. Legal. Se você se posiciona que você faz isso, você assume que você faz, você assume essa identidade, com certeza tu vai atrair clientes que valorizam essa qualidade. E hoje em dia, cada vez mais clientes valorizam essas qualidades. E é esse cliente que você quer, e esse cliente paga mais para ir na tua clínica. Então, o posicionamento é como se fosse uma alforria, uma autoridade, é uma autoridade sua, uma euforia, uma liberdade para você cobrar o que você quer diante dos seus diferenciais, dos seus sonhos, a partir do momento que você os identifica, né? É proposta de valor. Ok, mas vamos pro ponto 2, periodicidade, né? Pra gente não se estender muito. Periodicidade, né? Ora, eu tenho posicionamento, mas eu não comunico, né? E eu comunico de vez em quando. O de vez em quando faz a minha comunicação ficar perdida. A periodicidade é o que traduz a minha âncora de personalidade enquanto pessoa, enquanto gestor, enquanto líder ou enquanto marca. Então, a periodicidade, ela se refere à frequência com que esses conteúdos de legado, de ajuda ao cliente, ou sobre o que você faz, enfim, né? E a gente tem várias transmissões, a gente tem falando de conteúdos, a jornada do cliente tem que ser abastecida com mais conteúdos. Mas, sobre conteúdo, a gente pode aprofundar mais em outros momentos. O que importa dizer aqui nesse ponto é que não adianta você não ter periodicidade, tá? Porque seus canais de comunicação são a fonte oficial, o maior ativo que você tem para reverberar para o mercado que esse seu posicionamento que a gente falou antes, né? E isso inclui postagens nas redes sociais, isso pode incluir newsletters, isso pode incluir blogs, isso pode incluir vídeos, isso pode incluir assessoria de imprensa, não importa qual é a ferramenta que você vai utilizar. YouTube, enfim, mas você tem que escolher uma ferramenta que te deixe numa zona de conforto e segurança e com periodicidade abastecer ela, tá? Adotar ela como canal oficial, e tem que ter um canal oficial de relacionamento com o cliente, porque afinal de contas o relacionamento, a comunicação faz parte também das métricas de hoje em dia, do marketing de hoje. Então manter uma periodicidade constante é crucial, porque se você não mantém essa constância, você não consegue firmar o seu posicionamento.
Então você é uma bola de neve, entendeu? A periodicidade é a ferramenta que você vai ter para fazer o seu posicionamento acontecer. Uma das ferramentas, né? Então é crucial manter a tua marca presente na mente do consumidor. Marca presente na mente do consumidor. Onde você deixa o espaço vazio, a concorrência entra. Então não dá chance para isso. Cria uma periodicidade. Isso aí contrata uma agência, ou se organiza a tua agenda, fala com um funcionário. Então isso tudo ajuda a construir uma relação de confiança com o seu consumidor. Marketing é relacionamento. Marketing é igual a nota. Anota. Marketing é igual a relacionamento com o mercado. Marketing é igual a relacionamento com o mercado. Quanto mais eu tenho estratégias de melhorar o meu relacionamento com o mercado, mais marketing com eficácia eu estou fazendo. E mais resultado eu vou ter, mais vendas eu vou ter. Né? Então o público ele passa a esperar sim e a contar sim das marcas que publicam periodicamente. O oposto acontece com as marcas. O oposto, presta atenção, o oposto acontece com as marcas que não têm essa visão de negócio. Então, a visibilidade da marca, ela é extremamente importante. Aline, eu faço conteúdo há bastante tempo e eu não sou percebido no mercado. Não está fazendo com periodicidade, né? Não está fazendo com constância, com ritmo, né? Ou está fazendo de qualquer jeito, ou está pensando nas cifras antes de pensar no legado que você deixa para o seu mercado. Esse é um grande insight, esse é o grande pulo do gato. Onde a gente pensa assim, o dinheiro é consequência? No marketing também é. No marketing, é claro que nós aqui, marqueteiros, gestores, a gente tem as receitas de bolo, as técnicas que a gente sabe que funciona e a gente já manda ver. Mas algumas premissas básicas a gente cumpre e a premissa da periodicidade, ela é básica. Então, por exemplo, publicar post nas redes sociais 3 vezes por semana, não importa o volume, importa a constância e a periodicidade. Bom dia! Bom dia! Então, publicar posts nas redes sociais, por exemplo, 3 vezes por semana, ajuda muito a manter o engajamento do público e aumentar a visibilidade da sua marca. Agora, se você faz uma semana sim, uma não, você é só um aventureiro nos seus canais de comunicação. Você está brincando com os seus canais de comunicação. Você está brincando de fazer marketing. E o público do outro lado, ele percebe isso, porque ele já sabe como é que funcionam os jogos dos grandes players. E ele não espera menos que você, enquanto empresa, esteja organizado para isso. Tudo acontece numa energia quase que subliminar, né? Mas é a realidade, é o fato, é o que acontece. O item 3 que a gente falou lá no começo, que é a conexão emocional, envolve o quê? Gatilhos mentais, autoridade, credibilidade, uma série de coisas que a gente vem falando. Inclusive, a gente encerrou a semana passada falando de técnicas de conexão emocional. Falei muito sobre a importância do storytelling, né? Então, uma estratégia de marketing que não pensa na conexão emocional tá deixando brilho, tá deixando oportunidades, tá deixando dinheiro na mesa, com certeza, né? Por quê? Porque a conexão emocional, ela é o que faz a compra acontecer. As pessoas compram pela emoção, elas se vendem pela emoção. As empresas, de novo, eu sempre falo, vendem sonhos. E as pessoas compram sonhos. Então, as pessoas todas, quando vão comprar alguma coisa, estão querendo suprir uma necessidade, uma dor. E é aqui que entra o gatilho das empresas, o gancho das empresas que sabem conectar essa dor com alguma entrega de emoção. Então, a conexão emocional, ela envolve os gatilhos mentais. Lembra que eu sempre falo, tá? Existe o cérebro trino, que é uma partezinha do cérebro, tá? A gente tem o córtex, a gente tem o cérebro límbico e a gente tem uma partezinha do cérebro que trata do emocional. Então, quando todo mundo começa a compra pelo emocional. Eu tô com fome, eu vou lá e compro, ok. Só que qualquer pedacinho de comida, qualquer pedaço de pão me sacia. As pessoas não pegam um pedaço de pão, se fosse fácil, as pessoas seriam sempre saudáveis, elas não teriam a emoção de comer um doce, né? Então, o que faz as pessoas extrapolarem, o que faz as pessoas, ou mesmo fazerem a coisa certa, é algo que toca emocional. Então, assim, eu quero viver mais para os meus filhos, tanto do ponto de vista negativo, quanto eu tenho crenças, eu tenho minhas limitações, eu vou afagar meu emocional comendo muito, por exemplo, dando um exemplo, todo mundo conhece, né? Então, eu me afundo nos chocolates, nas tortas, nos doces, eu engordo, então tem um lado negativo, mas também tem um lado positivo, né? Por exemplo, eu já tive uma doença, eu quero viver mais tempo com meus filhos, tenho esse propósito, então eu vou me alimentar bem, né? Então, isso também rege o emocional. E aí o emocional, ele negocia com o racional e ali acontece a compra, seja para um lado, seja para o outro, né? Então, a conexão emocional, ela envolve o uso de gatilhos para a gente ir direto justamente na emoção, no cérebro emocional da pessoa, para que ela negocie muito pouco com a razão e assim compre. Isso é o que os marqueteiros fazem, isso que são as técnicas
técnicas de vendas. Isso que os grandes vendedores fazem, né? E ela não só atrai mais clientes, como também fideliza os clientes que estão engajados. Então, em toda a jornada do cliente, toda a trilha, a gente pensa em mensagens que fazem essa conexão emocional. A credibilidade, a autoridade reforçam essa conexão, estão embutidas nessa conexão e mostram que a marca é confiável e respeitada. Então, por exemplo, tá? Uma clínica, ainda com o caso da clínica como exemplo, tá? Uma clínica ela pode usar depoimentos dos clientes, tá? Satisfeitos, ela pode mostrar certificados de especialistas, elas podem reforçar a autoridade é um gatilho mental, elas podem mostrar antes e depois, tudo isso faz com que a pessoa sinta, eu também quero isso é emocional, tá? É um exemplo. Se eu penso nisso, se eu agrego isso aos pontos que eu tô falando antes, eu começo a deixar colorida a minha comunicação. Então, eu diria que a conexão emocional é o que deixa a sua estratégia colorida, né? E ajuda a destacar diante da concorrência. Então, é extremamente importante. Quem faz isso com maestria ganha mais dinheiro, com certeza, vende mais, com certeza, tá? O quarto ponto que eu falei é o lugar de fala. Isso eu falo todos os dias, busca seu lugar de fala, né? Então, o lugar de fala é a autenticidade, a legitimação do quanto você ajuda o seu cliente, né? Então, ajuda a marca a abordar certos pontos e temas na narrativa que fazem o tal do marketing de conteúdo rico acontecer. É a capacidade da marca de falar com propriedade, de mostrar justamente essa sua autoridade, essa sua credibilidade sobre questões relevantes do seu segmento ao seu público. Então, eu me torno referência para o meu mercado, eu me torno referência para o meu público, me torno professor e eu começo a fazer acontecer a pirâmide de autoridade e com isso, naturalmente, eu posso começar a cobrar mais. Só nesse ponto, né? Se você trabalhar só esse ponto, você já faz vendas. Como eu sempre digo, todo pontinho faz vendas acontecer. Então eu vou querer cobrar mais, tá? Eu sou um consultor, tenho minha agenda limitada, eu vou querer cobrar mais. Eu preciso criar valor agregado. Como? Mostrando minha autoridade. Como? Buscando sempre meu lugar de fala, tá? Através de podcast, através de vídeos, enfim. Então, respeitar o teu lugar de fala, entender que você tem uma história, é crucial para evitar apropriações indevidas em relação ao concorrente, para garantir que a comunicação seja autêntica, para que realmente você tenha sonhos a realizar junto com o seu cliente, né? Isso tudo fortalece a confiança entre todos os envolvidos no mercado. Então, uma clínica, por exemplo, uma clínica estética que promove tratamentos de saúde mental, por exemplo, consegue garantir boas mensagens se elas são criadas e validadas com profissionais especializados e elas educam o mercado. É sobre educar o mercado, é sobre entrar na dor, por isso que a gente fala que no estudo de persona é tão importante, entrar na dor do cliente e explicar como que aquele cliente sai daquela dor. É óbvio que, como a gente está falando já há muito tempo, o ápice, o clímax, a virada é quando você entrega um produto ou um serviço para ajudar o seu cliente. Então, o que a gente pode agregar, né? Os últimos 2 pontos que eu citei. A questão da adaptabilidade e inovação, né? Em relação a todo esse contexto. E também, vamos lá, a inovação, né? Vamos falar sobre isso. Bom dia. No marketing, especialmente no digital, tá, gente? E a experiência do cliente, né? A experiência do cliente é algo que faz parte do marketing 6.0 aí, né? Então, é algo que há muitos anos o pessoal das vendas também se quebra a cabeça. Quanto mais a empresa oferece experiência para o seu cliente, mais ele vende. Então, a gente te ensina a fazer isso. Bom dia! A gente te ensina a fazer isso aqui em várias transmissões. Então, é botar um cheirinho para estimular o olfato, é uma música para estimular a audição, é uma apresentação visual ok da sua vitrine digital, dos seus negócios. Isso tudo trata de experiência. Bom dia, Ana! Bom dia, Ana Lucas, maravilhosa! Nossa vice da Assis, empreendedora fantástica de Sapucaia, arquiteta, né? Quer dizer, trabalha com arquitetura, né? Designer de interiores, maravilhosa. Ai, adoro. Então, a Ana sabe tudo isso que a gente tá falando, né? Então, a experiência do cliente é muito importante. Ela precisa ser bem atendida. Então, isso faz parte, tá? Isso a gente não tem muito o que falar, porque a gente fala sempre aqui. Mas a adaptabilidade e inovação faz com que você venda mais. Então, é o último pilar aqui que eu trago pra você como foco pra você fazer mais vendas, tá? Por que adaptabilidade? Por que eu tenho que me adaptar? Porque o mercado, hoje, o pessoal tá falando de sustentabilidade, amanhã tá falando de LGBT, que ChatGPT, depois Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD,
Lei Geral de Proteção de Dados, LGPT, depois está falando de, né, ESG. Então o mercado ele tem momentos cíclicos e você tem que acompanhar a onda, né? Então você tem que ser adaptável e mobiliável. Daqui a pouco você tem uma crise, daqui a pouco você tem uma pandemia, né? Então você tem que ter uma visão de inovação em relação à forma como você se comunica, ao contexto que o seu cliente precisa naquele momento, né? E sobretudo, inovar. Inovar como? Eu digo que existe um segredo para quem não sabe inovar. Só faz conexões e parcerias, que isso já te ajuda muito a inovar, porque você vai estar conversando, só conversa com seus clientes e com parcerias, com associações, que você vai estar conversando, vai tendo ideias sobre como ajudar mais o seu mercado, como transformar o seu produto, o seu serviço em algo de agregar valor. Então você vai lá fazer uma palestra, uma live com outra pessoa que também complementa o que tu faz junto com o teu mercado, você está inovando na comunicação, né? E daqui a pouco ali já sai um produto, você está inovando. Então, tanto a experiência do usuário quanto a adaptabilidade de mercado e a inovação, elas são necessárias hoje para qualquer empresa. E quando eu trago isso para dentro do marketing, para gestão, seja de uma forma intencional, dentro das minhas estratégias, com certeza eu estou fazendo gestão de marca e branding, né? Que a gente chama de branding, posicionamento. Então, eu automaticamente me coloco mais firme na vanguarda, né? E me coloco mais firme em relação à concorrência. Isso é super importante. Bom dia, bom dia. Então, pra gente encerrar, gente, é crucial, né? Que você use e abuse do seu site, dos seus e-mails, dos seus WhatsApp, das suas redes sociais para conversar com o seu cliente, entender a dor dele. Porque aí, além de fazer uma boa experiência, buscando seu lugar de fala, dizendo, olha, eu tenho algo para te contar, eu tenho uma tendência para te contar, uma curiosidade, enfim. Então, você ativa aí esse relacionamento, essa aproximação com o seu cliente e você também já vai estar inovando, porque você vai estar colhendo as dúvidas deles, né? Por isso que a gente diz que no marketing a objeção é ouro, porque toda objeção do cliente que faz ele não comprar, tudo aquilo que faz ele não comprar é uma resposta que tem que dar um vídeo para quebrar a objeção tanto dele quanto dos outros. Aí você manda para ele, publica, manda para as pessoas e assim você vai criando uma conexão com o seu mercado. Lembre que os vídeos que são mais acessados no YouTube, no segundo maior motor de busca depois do Google, são aqueles que respondem perguntas básicas do seu segmento. E isso faz seus canais exponencializarem. Se você fizer esse teste com periodicidade e constância, que é o que a gente está falando aqui por um tempo, você vai ganhar muita receita. Eu te garanto isso, tá? Se você quer ajuda, me chama que eu te desafio, tá? Eu te desafio a fazer funcionar. Dito tudo isso, eu vou dar mais um exemplo, tá, gente, pra gente encerrar. Continuar no exemplo de uma clínica, né? Então, site com fácil navegação, trata de inovação e experiência, né? Coisas pontuais, objetivas, né? Claras. Essa questão de estratégias de satisfação, então uma pesquisa de opinião, né? Tudo isso faz você inovar, gera experiência e faz você ter mais sucesso mercadológico, tá? Uma clínica que adota tecnologias, por exemplo, de gestão, ou faz uma automação lá, dando boas-vindas para as pessoas, confirmando se vai estar ou não, um robozinho manda uma mensagem, né? Oi, fulano, pelo nome. Oi, fulano, confirmada a sua presença aqui na clínica amanhã, né? A nossa agenda, né? Isso ajuda muito nas vendas. Então, é legal pensar em inovação e colocar isso nas suas estratégias, tá? Esses 6 pontos que eu falei, eles realmente fazem a âncora do seu negócio acontecer com maestria. Para a gente encerrar, vou recapitular os pontos aqui: posicionamento, periodicidade, conexão emocional, lugar de fala, experiência do cliente e adaptabilidade com inovação, tá? É algo que a gente vem trabalhando há anos e todos os acadêmicos tratam desses pontos e você também tem que tratar para ter receita, para ter resultado. E se do que precisar de mais informação em relação a isso, é só nos chamar que a gente te ajuda aí, porque é o que faz a diferença do seu jogo, com certeza. Dito tudo isso, desejo uma excelente semana. Amanhã nós vamos estar na TV Líder do Vale conversando sobre previdência, tá? Aposentadoria, liderança, aposentadoria, marca, tudo junto, bolado, misturado, sempre é maravilhoso. Eu te convido a acompanhar nas redes sociais para estar conosco, tá? E compartilhar experiências. Excelente segunda-feira para você, excelente semana. Faça vendas, faça marketing, faça comunicação e vamos com energia positiva aí, ajudar sempre a deixar nosso legado, nosso público, fazer com carinho, que essas empresas vendem muito a médio, curto e longo prazo, certo? Até mais, tenha um excelente dia.